Boa noite a todos. Grupo lindo presente, somos 24 pessoas. Hoje é o 15º encontro desse grupo que foi denominado Campo e as Práticas Integrativas e Complementares. Eu sou Marli Ranal, para as pessoas que não viram nenhum encontro, aqueles que vão começar a acompanhar. Trabalhei no magistério ao longo de 40 anos, um pouco mais do que isso, e descobri uma nova vertente, abrindo o Espaço Aconchego. É uma clínica que nós temos aqui em Uberlândia, e como o próprio nome diz, trata com aconchego e carinho todas as pessoas que precisam de alguma ajuda. Nós temos no nosso espaço doutora Liliane Camargo, que trabalha com Biofal, Alisson, que trabalha com a psicologia, eu e Cleusa, que trabalhamos com o Reiki, e Persília, atualmente, trabalhando com a constelação. Cleusa e eu também trabalhamos com constelação, e nós temos a Michele Miranda, que também trabalham com um pouquinho de cada coisa dessas terapias alternativas. Nós fizemos, desde o dia 27 de abril, 5 encontros falando da teoria básica dos campos, e depois nós tivemos vários encontros com profissionais específicos da homeopatia, dos florais, da psicologia transpessoal, do Reiki, da constelação, do Ayurveda, do Yoga. Então, nós tivemos, assim, um preparo muito grande ao longo desses 3 meses e um pouquinho. E hoje nós combinamos de fazermos alguns comentários sobre o capítulo 10, chamado O Campo que Cura. Esse capítulo 10 está inserido no livro da jornalista Lynn McTaggart. Ela entrevistou cabeças brilhantes que trabalham com consciência e com o processo de cura no mundo todo, e o livro é denominado O Campo. Para nós gerenciarmos essa conversa, hoje de manhã eu resgatei algumas informações para me atualizar, pelo menos, né? Na época em que eu ministrava aulas de química, física, eu sempre comentava com os meus alunos que o zero absoluto, ele não existe em condições naturais. Ele é um ponto determinado pelos físicos como sendo algo a ser atingido. Mas quando ele é atingido, aquele número se modifica. Então, nós tínhamos como ponto de referência para esse zero absoluto os 273 graus Celsius negativos. E hoje eu dei uma atualizadinha, esse valor está em menos 273,15 graus Celsius. Isso significa que em algum laboratório, aqueles menos 273 já foram atingidos, então eles baixam um pouquinho. Sempre baixam um pouquinho. E o que é que a gente tem nesse zero absoluto? Nós temos uma entropia mínima. Isso significa que a energia cinética e a energia térmica do sistema são muito baixas. E é nesse ponto que nós podemos pensar no campo de ponto zero. Não sei nem nomear isso, não é um lugar, pode ser uma dimensão onde nenhum movimento existe, ou praticamente nenhum movimento existe. A energia cinética é quase nula. E eu fico aqui pensando nos nossos devaneios, eu até escrevi sobre isso no livro Lila, e depois eu escrevi novamente no livro Passageiro do Tempo, Viajante do Universo, aquele flash de uma intuição que a gente não tem como comprovar, mas no momento em que não existe nada, em que nós temos um vazio cósmico, mas que também é um plenum,
é um nada que contém tudo, tudo está absolutamente quase parado, eu acho que aquele é o ponto da criação. Uma consciência que estava quase inerte. E quando ela teve consciência da sua consciência, o burburinho começou. E a movimentação começou. E essa energia cinética foi aumentando, aumentando, e todo o universo foi criado. É isso que me passa pela cabeça. Então, quando eu penso dessa forma, fica muito fácil entender que o campo de ponto zero é o nosso manancial. É lá que está a nossa origem, é lá que está o nosso propósito, é lá que está a nossa cura. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu convido o Dr. Rogério a fazer uma pequena abertura aí para a gente começar. E aí, Rogério, o que eu fiz, eu copiei e colei o capítulo 10 no Word, negritei algumas passagens que eu fui considerando importante durante a leitura que eu fiz em 2017, revi isso 2 semanas atrás, tornei a rever hoje e deixei os pontos assinalados. Então, você pode fazer a abertura, o que te moveu, qual o estalo que deu quando você leu esse capítulo, principalmente, porque você praticamente devorou esse livro, né? Para a gente gerenciar como é que nós vamos dirigir essa conversa. As pessoas que leram podem opinar, e aquelas que vão acompanhar agora, não tem problema nenhum, porque quando a gente ler os trechos negritados, a gente vai comentando aquilo que vier. Eu acho que vai vir muita coisa interessante. Com a palavra, Rogério. O som não está vindo, Rogério. Não, ainda não. Você está no notebook ou no celular? Está mudo. Eu vou escrever aqui alguma coisa no chat, né? Acredito que ele deve sair e entrar novamente, Marli. Pode ser. Porque ele consegue, provavelmente no Zoom, ele tem uma perguntinha antes, habilitar o áudio. Vai dar certo, ele consegue rapidinho. Vamos ver. Bom, enquanto ele não entra, deixa eu ver se eu. Porque aí eu projeto Isso, ele e já conectou, viu? já. Não, não vi. Deixa eu. Tá me escutando agora, Marli? Ah, aí sim, ótimo, ótimo, ótimo. Boa noite, amigos. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? E o que me chamou a atenção para esse capítulo foi já no finalzinho do capítulo, né? Quando eu li a frase a respeito do medo, né? E lá já no final do capítulo, na penúltima página, a Margarete ela fala assim, né? Descobriu-se que o vírus da AIDS parecia se alimentar do medo, o tipo de medo que pode ser sentido por qualquer pessoa marginalizada pela comunidade. Ela exemplifica, né, falando como foi o caso de muitos homossexuais no início da epidemia da AIDS, né? E essa frase me impactou bastante, né? Desde do início dessa situação que a gente vive, há 1 ano e meio aproximadamente aí, né? E eu já discuti isso muito com a Marli, com colegas homeopatas, tem discutido isso muito também, que isso que a gente vive atualmente parece ser alimentado pelo medo, né? Desde praticamente aí com 2, 3 meses de epidemia, o pessoal que eu tenho contato mais íntimo na homeopatia, eles definiram alguns medicamentos homeopáticos para ser usados num primeiro momento, né? E
praticamente todos eles tinham alguma relação com o medo, né? Então, de uma maneira bem simples, né? A gente estava definindo o medo de morrer, o medo que os outros morram, o medo de ficar desempregado, e aquela pessoa que estava com medo disso. E ao ler esse capítulo, né, o capítulo 10, que foi, sei lá, 3 meses atrás, a hora que eu li essa frase, né, me marcou muito, sabe? Quando a gente tem um insight assim, eu falei assim, nossa, Marli, eu acho que a gente poderia discutir o que é cura, né? Porque ainda mais vivendo esse período que a gente vem vivendo nesses últimos meses aí, né? Eu achei bastante oportuno a gente discutir o que é a cura, né? E o capítulo todo ele trata a respeito de cura, né? Principalmente dos agentes de cura, né? O que um agente de cura precisa saber, conhecer, praticar, e principalmente no íntimo, né? Na intenção, o que ele precisa ter. Então, eu acho que hoje o principal objetivo aqui, que eu acredito que a gente tenha que trabalhar, é realmente esse, né? O que uma pessoa precisa ter para ser um agente de cura? O capítulo ele fala sobre isso de uma maneira bem profunda, né? Por isso que às vezes é importante a gente ler o capítulo mais de uma vez, para a gente trabalhar isso, porque é uma questão minha, né? Uma questão pessoal. E o meu relato aqui, depois que eu li esse capítulo, eu já mudei bastante a minha postura como médico, né? Como médico homeopata, porque me fez enxergar algumas questões nesse sentido, né? O que um agente de saúde, independente de que faça uso, o que esse agente terapêutico ele precisa ter, né? E eu já trabalho isso comigo há algum tempo, né? Nesse sentido assim, né? O quanto a minha intenção impacta na recuperação ou na melhora do outro, né? Tanto quando eu falei da homeopatia, eu procurei alguma coisa que falasse disso, né? Tanto que eu trouxe aquela questão do paciente, médico, remédio, né? Que é um tripé, né? E eu já tenho isso comigo há muito tempo, né? Assim, essa interação que existe entre o paciente e o cuidador, no caso, né? Vamos chamar de curador. E o objetivo hoje é esse, né? Eu gostaria, né, de escutar a opinião de vocês. Tem, igual a Marli, né? Ela falou que sublinhou, eu sublinhei algumas partes aqui do livro, né? Ele já começa com algumas perguntas, né? Logo no terceiro capítulo, né? Com essas questões, assim, né? Da coerência, né? Ele fala da psiconeuroimunologia e por aí vai, né? Fala de como... Eu tenho uma frase lá logo no começo, falando do Fritz Popp, né? Que ele acreditava que a consciência humana poderia agir como um lembrete, né? Para estabelecer a consciência de outra pessoa, né? Então é isso, tá, Marli? Eu gostaria de falar, de escutar principalmente, né, o que a gente pode, principalmente que eu sei que todo mundo aqui, quase todos, trabalham com esse processo, né, terapêutico de cura, e é isso. Estou ouvindo. Bom, você acha oportuno a gente passear pelo capítulo e mencionando? Eu acho oportuno, Marli. Ok. Então, logo de entrada, esse capítulo faz parte da terceira parte do livro, e o título dessa terceira parte é Entrando em Contato com o Campo. E aí a autora coloca uma frase do Puthoff, aquele pesquisador que em encontros passados eu comentei, ele foi preso, uma prisão diferenciada,
porque acharam que a equipe deles eles eram espiões russos, porque num processo de visão remota, algumas pessoas que faziam parte da equipe conseguiram detectar uma base subterrânea americana. Então, assim, base secreta foi descoberta e os americanos, principalmente do serviço secreto, julgaram que ele fosse um espião russo. Então, é esse pesquisador. Ele trabalha com consciência. Ele diz assim, a frase que ela selecionou dele para abrir essa terceira parte. O século passado foi a era atômica, mas este poderá muito bem ser a era do ponto zero. E vocês estão vendo a tela aí? Sim. Ok. Então, aqui, logo no início do capítulo, deixa eu diminuir aqui, eu negritei o seguinte: até que ponto são questionamentos feitos por vários pesquisadores, principalmente os que trabalham com consciência, né? Até que ponto a intenção era poderosa enquanto força e exatamente quanto a coerência da consciência individual era contagiante? Poderíamos, de fato, utilizar o campo para controlar nossa saúde e até mesmo curar outras pessoas? Poderia ele, esse campo, curar doenças graves como o câncer? A coerência da consciência humana era responsável pela psiconeuroimunologia, o efeito de cura da mente sobre o corpo? As pesquisas feitas por um desses pesquisadores sugeriram que a intenção humana poderia ser usada como uma força de cura extraordinariamente poderosa. Parecia que poderíamos ordenar as flutuações aleatórias no campo de ponto zero e usar isso para estabelecer uma ordem maior em outra pessoa. Com esse tipo de capacidade, uma pessoa deveria ser capaz de agir como um canal de cura, possibilitando que o campo realinhasse a estrutura de outra pessoa. Eu vou parar por aqui porque já encheu de informações, né? Porque, por exemplo, eu vou comentar, Rogério, aí você acrescenta, o doutor José Carlos acrescenta, as outras pessoas que estão aqui acrescentam e vamos aglutinando. Mas olha que interessante. Ele diz assim, que a consciência individual ela pode ser contagiante. E nós estamos falando nisso, citando como exemplo a meditação em massa. Quantas vezes, ao longo dos últimos anos, excetuando-se 2020, porque de 2020 para cá eu já não participei mais dessas meditações em massa, quantas vezes nós fomos chamados para meditação em massa? E quantas vezes nós questionamos se aquela correria toda, domingo, 1 hora da tarde, eu tinha que estar em um lugar com algumas pessoas para meditar. E eu me perguntava até que ponto essa loucura que eu estou fazendo com a minha família, fazendo um almoço de domingo, assim, de qualquer maneira, para estar a 1 hora naquele local, 1 hora, 1 hora e meia, até que ponto isso interferia em todo o resto do mundo? E aí eu sempre me lembrava do Dr. Lugovenko, que estava com 82 anos em 2009, quando eu fui para Recife, no primeiro simpósio de saúde quântica. Como é que é, Rogério? Saúde quântica e espiritualidade, não era? Nossa, deu branco. Saúde quântica e qualidade de vida, alguma coisa Qualidade assim. de vida. Saúde quântica e qualidade de vida, isso aí. Nossa, deu branco aqui. Mas quando eu ouvi o Dr. Lugovenko, ele nos relatou o seguinte: toda vez que tinha meditação em algum ponto do planeta, ele, usando uma técnica da radiestesia, porque a Rússia naquela época já estava detonada, depois da perestroika parece que houve um empobrecimento da parte tecnológica, então ele usava radiestesia, usava pêndulo mesmo. E outros colegas de outras partes do mundo mediam com equipamentos mais sofisticados. E ele dizia que toda vez que tinha uma meditação em massa, existia um aumento de frequência energética no planeta todo. E isso é o que se chama aqui ordem, do caos à ordem. Quando existe uma ordem, essa intenção é direcionada para
para aquele foco, para aquele tema escolhido. E a gente precisa acreditar que isso é verdade, porque só nesse capítulo aqui, existem N experimentos que eles relataram mostrando a veracidade disso. Então, assim, eu fico pensando mais um pouco, esse tipo de capacidade do ser humano permite que nós sejamos canais de cura, e é esse o nome que a gente dá para um reikiano. O reikiano, quando terminam as iniciações, ele é parabenizado porque, a partir de então, ele passa a ser um canal de cura. Ele é capaz de realinhar a estrutura de uma pessoa. Ele se realinha e realinha a da outra pessoa. E isso é magnífico. São comprovações daquilo que intuitivamente os antigos sabiam. Isso é uma cultura milenar, que veio para nós com várias modificações, mas que aí está. O número de reikianos aumentou muito nos últimos anos. Muitos mestres se colocando à disposição para ministrar esses cursos e essas iniciações que permitem a cura à distância. Que agora, nesse momento que você chamou a atenção, Rogério, acaba sendo fantástico, porque as pessoas não podem pessoalmente receber o processo de cura de um reikiano, por exemplo, mas ele pode receber o processo de cura à distância. E eu posso relatar aqui uma experiência que eu estou tendo nos últimos 25 dias. Eu soube de uma pessoa, eu não vou citar o que faz, porque senão vai ser facilmente identificável. O marido me informou que houve um acidente na área rural, ela recebeu uma pancada no seio, com muita dor, foi ao médico, fez os exames, todos os que a UFO tem aqui no Hospital do Câncer, e foi detectado câncer de mama. Imediatamente eu comecei a enviar reiki à distância, ela fez a primeira químio, quando ela foi fazer a segunda, foi detectado que teve 60% de redução do tumor. Ora, a médica estava esperando que em 21 dias teria uma redução de 10%, ela teve redução de 60% em cerca de 15 dias. O que é isso, gente? Marli, eu fico pensando o seguinte, né? O agente de cura, no caso, vamos falar assim, um reikiano, até quanto a pessoa que recebe, no caso, o reiki, ela tem que estar disponível para ação, sabe? Uma das coisas que matuta aqui na minha cabeça é isso, né? Porque, assim, é uma opinião particular minha. A pessoa, quando ela tem uma doença grave, no caso, um câncer, ela fica muito receptiva para qualquer tipo de intervenção, né, inconscientemente, vamos falar, que faça bem para ela. Mas quando a pessoa tem algum tipo, uma enfermidade não tão grave, vamos falar assim, no caso, uma hipertensão arterial, né? Eu estou com a pressão 15/10. Né? No livro aí mesmo fala, né? Nesse capítulo mesmo conta relatos aí de estudos feitos justamente com hipertensão, né? Então, para mim, assim, a dificuldade é de quantificar isso, né? Porque quando a pessoa tem uma doença grave, na espiritualidade a gente vê muito isso, quando os estudos que mostram os efeitos da espiritualidade, né? A pessoa, quando tem alguma doença grave, é muito mais fácil você chamar a atenção dela para alguma coisa mais espiritual do que você falar disso com uma pessoa que está lá com hipertensão primária no nível 1, uma diabetes no pré-diabético, um hipotireoidismo subclínico e por aí vai, né? Nenhum tipo de doença grave. Mas essas pessoas que têm uma doença mais grave, fica mais fácil você, né? Mas e essas que não têm uma doença tão grave? Né? Igual isso que a gente está vivendo agora, né? Que aparentemente, né, entre aspas, é uma virose, né? Mas se espalhou de uma maneira única e, sei lá, desde a peste negra, sei lá, qual que foi a última lá no século XX, há 100 anos atrás. Então, a questão toda para mim é essa, né? Toda não, mas uma questão importante é essa.
o quanto a pessoa tem que estar aberta para se alinhar, né? Através do campo ou de alguma outra terapêutica aí, né? Eu fico pensando muito nisso, né? E outra coisa que eu fico vendo, vamos partir para a individualidade, né? Aqui eu sei que tem vários terapeutas, usam várias terapêuticas diferentes, né? Mas eu estou lá com o meu paciente, né? Né? Eu tenho usado muito dos conhecimentos que eu tenho, eu também sou reikiano, né? Desde que eu li o capítulo, eu tenho usado mais, né? Com o paciente ali, na minha frente, né? Eu tenho, sinceramente, assim, eu espero observar um pouco mais de agora em diante, né? Faz 2, 3 meses que eu tenho usado um pouco mais dessa intuição que eu estou tendo quando eu estou ali com o paciente, intuitivamente fazendo alguns pensamentos que eu não fazia até 3 meses atrás, algumas intenções, né, que eu não fazia até 3 meses atrás, né, principalmente aqui no chakra cardíaco, procurando realmente me conectar com aquele paciente que está ali na frente, né, só na base da intenção, né, eu vou observar isso daqui a um tempo, porque agora que os pacientes estão começando a voltar, né, então eu gostaria de saber de você, de algum outro colega aí que tenha alguma experiência nesse ponto, que queira fazer algum comentário. Eu vou me atrever aqui a fazer alguns comentários e aí eu deixo a palavra em aberto também. Quando você falou da receptividade do paciente, essa é a questão número 1. A pessoa precisa querer, porque quando a gente manda o reiki à distância, se a pessoa não sabe, não foi ela que pediu, ou ela não quer, mesmo que precisando, mesmo que doente grave, você não consegue fazer a conexão com a pessoa. E o reikiano experiente, ele sabe quando a conexão foi feita. Nós temos vibrações diferenciadas. E nós temos aqui nesse capítulo informações sobre a frequência do curador durante o processo de cura, seja na forma de oração, seja o reiki, seja com alguma coisa xamânica, qualquer tipo de atividade de terapia de cura, a frequência emitida pelo curador é diferente daquele que não é curador. E o nível de sucesso chega às vezes até 93%, 95%, quando a pessoa é preparada para esse processo de cura. Então, assim, é importante que a pessoa queira, que ela aceite aquilo que está sendo enviado para ela. E da mesma forma que você falou, né? Quando a pessoa vai para o consultório e ela tem a certeza de que ela está procurando a cura e confia no profissional, esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é o médico acreditar que ele pode curar o paciente. É o fato de um curador ter certeza de que ele pode acessar a pessoa. Então, isso faz a conexão, isso estabelece a ordem, o alinhamento. E é bacana esse capítulo, porque a pesquisadora que foi convidada para elaborar um experimento, ela elaborou, aqui foram relatados 3 experimentos, para eles conseguirem isolar fatores que eles não podiam mensurar. Então, assim, hoje existem vários testes que podem ser feitos, testes de qualidade de vida que já são validados pela Organização Mundial de Saúde e outros testes que mensuram emoções que poderiam ser realizados. E essa pessoa, essa pesquisadora, quando ela fez o experimento, ela foi passo a passo para cancelar os efeitos que poderiam interferir. Porque, por exemplo, eles trabalharam com uma máquina. Eu vou até entrar em contato com o pessoal da física. É uma máquina que faz registros dos eventos aleatórios. E essa máquina, que eles chamam de REG, aí no capítulo, essa máquina ela só trabalha com 0 e 1. É a linguagem da informática, né? Ela é um gerador de eventos aleatórios. Então, eles colocaram pessoas para estar pensando que ia sair mais zeros.
outras pessoas que ia sair mais um da máquina e outras pessoas fazendo um esforço para não pensar em nada. Então, os pesquisadores mostraram que só o seu esforço de não pensar em nada, a história da meditação, né? Limpa a mente. O meu esforço para não pensar em nada já está estabelecendo uma ordem e influencia o equipamento, influencia qualquer coisa. Então, assim, é uma ginástica muito grande para esses pesquisadores estudarem a consciência de alguém que tem consciência e que não conhece a consciência. Né? Então, essa que é a complexidade desse tipo de estudo. Eu vou deixar aberto para outras pessoas falarem. Ali eu só quero fazer um pequeno comentário. Nesse mesmo capítulo, ele mostra, lá nos estudos duplo cego, que muitas das vezes, nem o assim, quando vai fazer um estudo duplo cego, nem o médico, nem os pacientes sabem quem está recebendo, né, o processo de cura. E ele mostra lá que mesmo as pessoas que, de uma certa maneira, não estão sabendo que estão recebendo algum processo, elas têm melhora, né? Então, assim, é isso que chama atenção para mim, né? Pelo que você falou, assim, quando você envia o reiki, a pessoa tem que estar, né, aberta para receber um reiki. Mas, pelo que eu entendi nesse capítulo, mesmo que a pessoa não esteja aberta para receber algum processo de cura, né, ela recebe esse processo de cura. Talvez não seja tão intenso, né, quanto a pessoa que está sabendo. Talvez por isso que meditação em massa funcione, né, talvez por isso que as orações que as pessoas recebem aí por algum outro meio funcione, mas é isso que me chama atenção, né? Eu gostaria de trabalhar um pouco disso também, né? Porque para mim o que está claro é isso. Mesmo que uma pessoa não esteja aberta, a gente consegue, que eu falo assim, o curador, né? O profissional da cura, ele consegue influenciar, né, na saúde do doente, mesmo ele não estando receptivo para isso, né? Isso é verdade, Rogério, porque, por exemplo, ó, tem duas coisas que eu queria comentar em cima disso. Eu falei que eu não ia falar, mas tem que falar agora, porque senão esquece, né? Os experimentos que são feitos, em função do comitê de ética, as pessoas têm que ser informadas e têm que ser convidadas a participar do experimento, elas têm que assinar um contrato de que elas estão sabendo daquilo. Então, assim, se você pegar 100 pacientes, você vai escolher um grupo, na verdade, você vai fazer um sorteio, aleatoriamente você vai pegar 50 deles que vai receber as orações ou qualquer outro processo de cura. E os outros 50 não vão receber. É a mesma história de dar o medicamento e o placebo. Você tem dois grupos. Só que o grupo todo sabe que ele está participando de um experimento. Aí sim tem essa interferência. Eu estou participando de um experimento, eu estou sentindo melhor e eu desconfio que eu estou recebendo o medicamento ou eu estou recebendo o processo de cura. O que é que precisaria ser feito? Mas aí o comitê de ética precisaria ter uma flexibilidade para aceitar. Que a gente escolhesse pessoas que não soubessem que estão participando do experimento, que aí você teria puramente a ausência de informações. E aí funcionaria mais ou menos, eu vou fazer aqui a comparação, espero que as pessoas não se ofendam, mas quando a gente envia reiki para um animal ou para uma planta, eles não têm consciência do que a gente está fazendo. E você nota melhoras absurdas, notáveis, super evidentes. Então, quando você tem a intenção de curar, realmente a cura acontece. Agora, quantos por cento disso a gente precisaria ter experimentos, e já devem ter, né, para mensurar essa questão? Por favor, alguém comente alguma coisa disso que a gente falou até agora, porque aí a gente pode passar para outro negritado aqui. Boa noite, Cleusa. Oi, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Estou aqui meio escondida, porque toda hora tem umas visitas aqui. Meu neto que entra aqui toda hora para ver quem está falando, né? O que eu vou falar. Mas eu acho que eu posso contribuir de alguma maneira com isso que vocês acabaram de falar, né?
nessa questão de quem chega no consultório para receber reiki, e às vezes vai assim, alguém da família recebeu, e alguém recebeu e quer que aquela pessoa receba também. Então, ela vai simplesmente porque alguém quis que ela fosse. Aí eu ainda brinco muito, você, a pessoa te trouxe nas costas até aqui na sala? Não, mas então você veio com as suas pernas, você quer receber. Acho que é a primeira desmontada, né, que acontece. E eu, francamente, eu gosto de atender alguém que não esteja contaminado, porque a mente, ela é muito forte. E quando a pessoa chega dizendo, isso é assim, eu já pesquisei, já recebi, já fiz, um monte de conceitos, né, pré-concebidos, vai acontecer a cura? Sim, vai acontecer, mas tem uns bloqueios aí que às vezes atrasam esse processo. E por causa do mental mesmo, quando você diz dos animais e das plantas, eles não têm o mental, é consciência pura. Então acontece sim, né? Botou a mão, está acontecendo. E então tem esses dois olhares, Rogério, da pessoa que vai acreditando, né? Que já é assim, acho que o processo quase todo completado, porque o canal Reiki, quem está sendo curador, né? Vai ter uma terra fértil, um campo fértil aí para trabalhar. E quem não vai acreditando, também tem essa coisa do mental, né? Que às vezes bloqueia muito e atrapalha. Mas eu ainda acredito, assim, que às vezes é até mais fácil trabalhar com quem está com essa resistência, porque o primeiro bem-estar que ele sente abre um portal imenso, aí ele mergulha de cabeça. Então, o processo é imediato. Então, acho que é só uma coisa rapidinha, assim, só para, né, complementar o que vocês disseram, com experiência né, às vezes, de consultório. E, então, é isso. Eu concordo com a Marli, concordo com o Rogério. Bom? Então, aí eu vou fazer uma complementação, porque eu me enquadrei perfeitamente dentro disso que você descreveu. Eu cheguei no seu consultório e falei, em primeiro lugar, eu não gosto que coloque a mão em mim. Em segundo lugar, eu achei que reiki fosse alongamento, qualquer exercício. Eu não tinha a menor ideia do que fosse. E mergulhei, né? Sim, Tanto que de estou aqui. cabeça, né, Marli? Você é um exemplo vivo assim, de quem chegou, né, questionando, como cientista, o seu olhar de cientista mesmo, que eu acho extremamente importante, sempre te disse isso, porque olhando esse capítulo aí que nós estamos lendo, a importância, né, de desmistificar as coisas. E o Guzman, ele fala que o Reiki é a menina dos olhos da física quântica, porque ele é simples, direto e preciso, né? Não precisa de inventar muita coisa, não. É só acontecer, viu, Rogério? Pode fazer seu Reiki nos pacientes que funciona muito bem. Né, Marli? Obrigada, É Cleusa. isso. Obrigada a todo mundo. Marli, posso falar uma coisinha? É a Tânia. Bem-vinda. Contribuindo com isso, as células, no livro do professor Bruce Lipton, ele fala que os campos de energia interferem no comportamento das células. Então, quando você está com uma intenção de cura, quando você está emitindo uma energia, uma vibração, essa vibração, ela chega até o campo de cada célula, né? E essas células, elas modificam o seu ambiente externo, e essa modificação do ambiente externo faz com que as células se modifiquem internamente também, né? Isso já está comprovado. Então, é a energia e é a vibração atuando no nosso corpo físico, promovendo a cura. Isso é uma
Isso é o que eu estou lendo agora, né? Eu não sou especialista, eu sou uma curiosa, então é isso que eu estou juntando as pecinhas de tudo que a gente está falando, de tudo que a gente está lendo. E eu quero contribuir um pouquinho com aquilo que o Rogério falou no começo, sobre o medo, né? No capítulo que ele leu uma frase aí sobre o medo, e eu também li nesse capítulo a frase que eu até anotei, certas epidemias atingem a sociedade como uma manifestação física de sua histeria energética. Então, a vibração do planeta talvez esteja muito baixa, né? Por isso que a gente está passando por tudo isso que estamos nesse momento. E precisamos aumentar, né? Precisamos elevar a nossa... essa parte realmente. Então, precisamos elevar a nossa energia, aumentar a energia dos nossos chakras superiores. Isso é um pouquinho assim do que eu li do capítulo e do conhecimento que eu estou adquirindo agora. Obrigada. Tânia, muito obrigada. Eu vou fazer uma interferência aqui, porque o Rogério vai falar mais sobre essas coisas que eu não só negritei, mas deixei em tamanho gigante aqui de letra, né? O Bruce Lipton, você está lendo Biologia da Crença, né? Isso, sim. Eu li há muitos anos atrás e as coisas que ele comentou, eu arrastei para pós-graduação, principalmente no capítulo de fotossíntese. Porque o que ele comenta, para as pessoas que não leram, acho que vale a pena. Ele foi um irreverente índigo, né? Porque ele fazia parte de uma banda, depois na verdade, ele foi lecionar numa escola de medicina, uma escola meio afastada. Então, assim, um rebelde que tinha coisas brilhantes. E ele resgatou toda a questão da epigenética. Então, assim, o que ele comentou é que, na verdade, nós sempre pensamos que o núcleo fosse o manda-chuva. E, na verdade, o núcleo é um bom servidor, ele é um bom funcionário. A membrana detecta o que é necessário para a célula e manda o recado para o núcleo. Você tem que fazer isso. E aí ele dá o comando para fabricar o que é necessário. Então, na verdade, nós temos um sistema nervoso difuso por todo o nosso organismo, porque todas as membranas celulares fazem parte desse sensoriamento. E a ordem é estabelecida diante disso que você falou. As células recebem informação, todas são ordenadas e todas emitem uma resposta coletiva. Essa é a primeira questão, né? O que é fantástico. E aí, a segunda parte da colocação que você fez é essa aqui. Eu vou ler o trecho e aí Rogério comenta o que for necessário. Eu até coloquei aqui cura e doença coletiva. As informações no campo ajudam a manter saudáveis os que estão vivos. Então, esse é um problema planetário, não é só nosso, não é Homo sapiens. Pode até ser que a saúde e a doença das pessoas sejam, de certo modo, coletivas. Certas epidemias talvez atinjam as sociedades como uma manifestação física de um tipo de histeria energética. Você quer comentar alguma coisa, Rogério? Ou a gente abre? Eu gostaria de escutar o que o pessoal tem para falar, sabe? Eu estou achando interessante a gente escutar as visões aqui, porque isso aí é uma questão muito pessoal, né? Eu acho que depois a gente pode... Eu posso falar alguma coisinha, mas eu gostaria de escutar mais as pessoas que estão aqui agora. Ok, estamos abertos. O Marli? Oi, Lesir. Boa noite para vocês todos. Antes de conhecer vocês, o grupo, eu já tinha lido bastante sobre essas coisas aqui. Mas eu nunca leio, apesar de ter feito pesquisa e tudo isso, eu não leio igual a Marli lê, como uma cientista. E o que chama a minha atenção demais, desde sempre, é que como as crenças atrapalham a ciência e atrapalham o conhecimento. Quando a pessoa acredita numa coisa, ele nem escuta você.
O ouvido dele não funciona, porque ele não quer saber daquilo que ele já tem certeza que é uma crença. E as crenças destroem os caminhos, porque aí a pessoa não está procurando a verdade, ela não quer saber da verdade. Ela já tem, ela possui a dela. É próprio do nosso mundo de hoje que a gente gosta muito de ter. Então, eu tenho certeza, eu tenho ideias, tudo eu tenho. E não é assim. Por exemplo, eu já tratei com todo tipo de medicina, porque eu parto do princípio que todas elas têm alguma coisa que pode me ajudar. Por que não? Vamos experimentar, vamos ver. Por exemplo, até a igreja pega os santos deles e tem preconceito. Eu não sei se vocês já leram aquele livro do Yogananda, Autobiografia, eu sei que você leu. E o que acontece? O que o Yogananda, como bom indiano, né, o hinduísmo, eles não têm preconceito religioso nenhum. Nem o Gandhi tinha, nenhum santo deles tem. Então, ele passou na Alemanha para visitar uma santa, Santa Teresa Neumann. Essa santa passou, fora outros milagres, ela passou, milagre que a gente chama assim, porque a gente não sabe ainda como é que funciona, né? É milagre só por isso. Ela passou mais de 30 anos sem comer e nem beber nada. E ela foi muito estudada por cientistas. Foi estudada por um monte de gente. Tem várias obras a respeito dela de cientistas que acompanhavam ela. A vida dela era totalmente vigiada, tanto por cientistas como pela igreja. E toda semana ela recebia as chagas de Cristo. Na internet vocês acham tudo isso que eu estou falando. Ela sangrando. E ela recuperava rapidamente depois, tinha uma saúde maravilhosa. E o primeiro milagre, parece que ela fez, foi transferir um câncer de um vizinho, amigo dela, na garganta, e ela passou para ela tratar dele. E nesse período ela não podia nem comer nem beber, e depois disso ela passou todo esse tempo. E o Yogananda passou lá para conhecê-la, visitar, ele ficou assim muito emocionado, e ele perguntou no final para ela do que ela vivia. Ela falou, eu vivo da luz de Deus, que encaixa em tudo que a gente está vendo, pode me achar doida. Mas um dia isso vai ser explicado com clareza, não é milagre. O Yogananda dizia que qualquer yogi desenvolvido desenvolve muitas habilidades que é próprias do campo energético dele, que ele vai evoluindo. Então, ele tem poder sobre a matéria. Ele pode, por exemplo, no caso de Teresa Neumann e outros santos, está provado que eles apareciam em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele explica, é porque eles têm poder já sobre a matéria, que é essa matéria do campo. A gente não pode... Porque, engraçado, não sei como é que as pessoas duvidam. Eu sou do tempo que nem rádio a gente tinha. Hoje a gente tem internet, estou vendo vocês, estou falando, está me vendo, está tudo. E aí, se não acreditasse que era possível, e não tem nada de novo, tudo esse conhecimento foi tirado da natureza. Então, a gente está descobrindo o que já existe. Agora, a crença, eu volto a dizer, é o fator que atrapalha. Por isso que a igreja atrapalhou a ciência demais e outras crenças que tem por aí, porque a crença ela é dogmática, né? Eu acredito, pronto, não quero saber. E para receber um tratamento, eu sempre fui considerada uma cliente maravilhosa, já falei isso para vocês, porque eu ouvia meus médicos com o maior carinho e pensava assim, ele está tentando me ajudar e eu vou fazer a minha parte. E a parte rebelde também, porque quando eu comecei a ficar com asma, era asma do tipo perene, quer dizer, permanente. Só era cortisona e antibiótico, cortisona e antibiótico. E eles diziam para mim assim, você precisa se conformar. Eu odeio essa palavra. Que conformar? Vai plantar batata. Eu não sou forma, não sou rapadura. Rapadura é que põe na forma. Então, eu nunca me conformei. Eu não nasci asmática. Se eu não nasci asmática, eu vou ficar boa. Ou pelo menos vou melhorar. Eu não escuto
eu sou teimosa, sabe? Não, imagina, quem é você para saber que eu não vou me curar? Então, aqui dentro desse trabalho todo, eu já tinha lido bastante sobre isso. Comprei livros e tal, mas sempre partindo do princípio que, graças a você, Maria, gente como você está procurando entender todo o processo, o Rogério, todo mundo que está aí, a Maria, eu não trabalho com isso, mas o que é interessante é que a gente está à procura da verdade. E quando a gente procura a verdade, não pode ter preconceito e nem crença estabelecida. Era isso, Maria. Obrigada, Lezia. Mais alguém gostaria de se manifestar, Terezinha? Essa questão de 30 anos sem beber e sem comer. É uma questão também que a gente fica intrigada como índiga, né? Como? Se a partir do momento que a gente é concebida, a gente já tem uma energia pré-celestial. E depois, com a concepção espermatozoide e óvulo, nós vamos ter uma outra energia que ela tem que ser mantida pelo ar e pelo alimento. O oxigênio é alimento. Aí eu fico assim, como que 30 anos? Parece que eu, Terezinha, não consigo entender biologicamente, pesquisadora, que a gente sabe que existe um processo. Aí isso, para mim, ainda é uma coisa que eu preciso estudar mais. Eu vejo assim, bom, preciso estudar mais, porque dentro do princípio energético, a gente tem as energias, e o que nos move são as energias, né? O ar do céu e o alimento da terra. E outra coisa que eu achei interessante, tem um médico que ele faz também constelações, e ele fala para os próprios pacientes, se eu ver algo aqui nesse campo que você precisa ver, mas você não quer ver, o que eu faço com isso? Porque tem essa questão, se a pessoa não quer, ela quer só fazer de conta, tem muito perfis, né, de paciente. Aí ele fala assim, eu não quero saber, então ele fala, então você nem vai começar o tratamento. E outro também, a gente percebe muito pacientes que a gente sabe, porque a gente faz anamnese, faz acompanhamento inicial, a gente faz as técnicas, no caso eu, acupuntura, trabalhando equilíbrio energético, e a pessoa dizer que ela não está vendo melhora, e você, dentro da sua avaliação, você percebe melhora. Então, existem situações que a pessoa quer e aquela que não quer. E uma outra que eu acho interessante, Marli, você lembra uma vez que eu tinha um filho de uma amiga que tinha assistido um acidente. Eu estou fora do ar ou estou no ar? Porque eu estou num lugar bem distante. Alô? Está certo. Tá bem. Imagem fala. Ok. Em Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros, é longe. Marli, você lembra uma vez, eu achei aquilo lá muito interessante, com a radiestesia. O filho de uma amiga estava em coma. Você lembra disso? Que aí eu falei, Marli, eu estou com um filho de uma amiga, praticamente sobrinho. Ele teve um acidente, bateu a cabeça, está em coma, e você falou assim, me dá todos os dados que eu vou fazer um estudo. E você veio com a resposta seguinte, ele não está entendendo o que está acontecendo, os pais que estão indo visitar, que pode entrar, conversar com ele, explicar o que aconteceu, e você falou assim, na sua visão energética, que estava em dúvida a recuperação dele. Aquilo lá me marcou muito. Eu falei, agora eu preciso buscar mais dessa sabedoria, porque foi muito interessante, foi marcante aquilo para mim. Então, eu vejo que ele estava inconsciente e ele recebeu um comunicado, né, de energético, tanto de você que fez, e quanto os pais e a gente que estava também emanando energias. E outra, as pessoas, às vezes, têm resistência, e isso que a nossa colega falou a respeito de crenças, é muito difícil mesmo, muito difícil.
as crenças impostas, aquelas fechadas em processo processo de vida foi colocado, se as pessoas não tiverem essa visão de entender mais, ela vai seguir sempre aquilo que colocou, porque ela não tem a credibilidade que, se sair daquilo, ela vai ser melhor. Ela foi educada que aquilo é o melhor, aquilo tem que ser. Enquanto que ela não dá oportunidade de abrir em relação a mistérios que considerado, né? As diferenças, o que acontece, essa questão energética, ela é forte demais, né? Tanto é que fala que esses tsunamis que acontecem, diz que quando o momento está precisando de uma limpeza do ambiente, acontece algo para que acabe aquilo e comece do zero. Eu vejo também, igual foi falando dessa pandemia, que ela veio para fazer uma mudança e começar tudo diferente. E por que que uns estão com a pandemia e outros não? É muita questão da sua questão energética do bem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não posso tomar analgésico, anti-inflamatório, porque eu tenho um rim e hoje é metade de um rim. E eu consigo passar a dor, eu trabalhei isso mentalmente, que eu tenho que estar bem e aquela dor ali, ela está ali, mas ela não é minha. Eu não tomo analgésicos. É questão de que compromete muito mais. O Rogério está aí, ele sabe explicar bem, né, como médico, e eu sigo bem e feliz. Muito bem, porque eu decidi que eu quero viver bem. Eu decidi que eu quero viver muito e viver bem. Então, acho que depende muito. Quem não tem essa crença, a energia faz alguma diferença, mas não faz aquela modificação quando a pessoa quer realmente mudar e ser melhor. É tudo isso que a gente está discutindo, e eu só queria fazer algumas colocações que me marcaram, que eu já coloquei, né? E que falar assim, você ainda já está com toda a formação energética com crença? Não. Porque eu fiz, primeiro na minha vida foi a acupuntura. Eu estava, né, num momento, fazendo pós-graduação, USP, São Paulo, lá que eu vi isso. Talvez se eu não estivesse lá, eu também, pelas minhas crenças impostas, eu não teria acreditado. Por ser um centro de pesquisa, nossa, interessei. Fiz acupuntura. Depois, o pessoal lá falava muito da questão da homeopatia, como a homeopatia ajudava, principalmente a gente como estudante, na hora de você apresentar seu trabalho, como te ajuda a falar que nem um papagaio. Eu falei, gente, que coisa legal. Fiz porque eu quero conhecer uma outra forma de energia. Se a pessoa não está bem com a acupuntura, quem sabe com a homeopatia, somando, há um caminho, que eu acredito nessas diferenças. Depois veio a constelação. Então, eu vejo que, dependendo do perfil do paciente que chega para a gente, você tem que saber qual a primeira indicação energética para que ele possa absorver essa energia e começar a ter alteração, a sua visão, né? Eu acho que a gente, eu não sou assim, eu sou teimosa, né, Marli? Eu não tenho que fazer só acupuntura, não. De repente, o paciente tem que ter uma outra, porque tem vários perfis, né? Tem uma outra forma que eu possa entrar. O reiki, como o reiki é bom, a gente já está comentando aqui, né? Que você falou, a gente sente sim. O dia que eu, por exemplo, Terezinha, não estou bem, eu não aplico reiki. Eu não me sinto no direito de trabalhar energia, estando a minha energia alterada. Então, a gente tem essa sensibilidade porque a gente está buscando esse saber, né? E nós estamos no caminho gostoso, essas diferenças, eu gosto muito, porque tudo que é diferente a gente ainda tem que buscar mais, saber mais. É isso. Obrigada, Terezinha. Você quer fazer Marli, algum posso? comentário? Opa, Marinês, as ordens. Bom, eu deixei para ler esse capítulo, eu vou confessar, assim, nos 45 minutos do segundo tempo, que eu falei assim, eu quero estar com tudo bem fresquinho. E, assim, eu fiquei impressionada e fiquei encantada. Tanto é que agora eu quero ler o livro todo. E, assim, indo bastante de encontro com o que o Dr. Rogério falou e a Tânia,
alguns pontos me chamaram a atenção. Um deles foi o que a Tânia levantou, né, a questão da epidemia. E logo eu achei interessante que eu consegui fazer uma ligação disso aí também, lá no finalzinho, perto do que o Dr. Rogério começou essa discussão nossa, falando assim que várias pesquisas em pacientes cardíacos demonstram que o isolamento de si mesmo, da comunidade da espiritualidade, e não os problemas físicos, né, que são os fatores que mais contribuem para a doença. E aí eu fiquei pensando assim, gente, e realmente é mesmo, quando a gente observa quando a gente adoece ou observa uma pessoa que está passando por um processo de uma doença, se a gente for prestar atenção, é esse isolamento mesmo, essa falta, e aí eu pensando assim, particularmente eu mesma, eu falo assim, gente, é um isolamento da minha pessoa, do meu eu e de me conectar com as situações. E aí, fazendo a ligação com essa questão da epidemia e o que nós estamos vivendo hoje, eu penso muito com relação a isso. É um momento assim que as pessoas elas precisam reconectar a elas mesmas e reconectar uns aos outros. A gente precisa fazer essa teia funcionar, que era uma teia que a princípio era de estar funcionando de forma perfeita. E a partir do momento que um começa a se desligar ou se desligar do próximo, ocorre esse rompimento. Então, assim, eu consigo enxergar aquela famosa teia de aranha bonitinha, bem formadinha ali, e acontece alguma coisa que corta aquele fiozinho. A partir do momento que aquele fiozinho ali é cortado, eu fico imaginando, eu vou partir para o lado da ecologia, será que o mundo dessa aranha continua da mesma forma? A energia que ela gastou para construir aquela ligação, a princípio dá a impressão de que foi perdida, foi destruída por alguma coisa, mas e aí? Continua tudo da mesma forma? Então, eu fico pensando muito nessa questão dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, e até eu discuto muito isso com os alunos, e falo assim, gente, não é de à toa, porque como você bem falou lá, né, no nosso ciclo de palestra, tudo é interligado, nós estamos interconectados e é necessário que haja essa volta ao início, essa volta para dentro de si mesmo. E até a questão que você falou do ponto zero aí, né? Eu fico pensando muito de, assim, será que nós não deveríamos ter um pensamento de tentar voltar o máximo possível nisso? E são esses pequenos pontos que eu acho que são, assim, extremamente importantes, como esse grupo aqui, diversos outros grupos que ocorrem ao mesmo tempo em diversos locais, que irão fazer justamente essa reconexão e ocorrer essa evolução. E aí, logo em seguida, um outro ponto que me chamou a atenção foi que no processo do tratamento, né, mais importante do que o médico poder ministrar é desejar intensamente a saúde e o bem-estar do paciente. E eu fico olhando, assim, o quanto que hoje é tudo muito mercadológico, né? Eu fico imaginando, assim, eu fico vendo a atitude de alguns médicos e pensando assim, gente, será que de fato ele, no fundo, ele quer a cura daquele paciente mesmo? Será que de fato ele quer? Tá, assim, me desculpem os médicos que estão presentes aqui, mas às vezes eu fico me questionando, porque muitas vezes a pessoa passa tempos e tempos fazendo um tratamento para uma doença, alguma coisa assim, e de repente ela se reconecta, acontece alguma coisa assim que ocorre uma mudança tão grande no todo da pessoa, assim, que eu falo assim, acho que seria mais simples. Então, assim, a fala do Dr. Rogério, quando ele falou, hoje também, assim, eu falo, gente, um dia eu quero consultar com o senhor. Porque a gente percebe que o que se deseja é realmente o bem-estar, é lá do fundo do coração, é o bem-estar do paciente. E, assim, acabou que, de algum tempo para cá, eu tive que conviver com um grupo maiores de médicos aqui na cidade, de uma forma
meio que indireta, direta e indireta. E assim, eu fico olhando a forma como eles trabalham com as pessoas, como eles tratam e tudo mais, eu falei assim, sei não, essa questão mesmo que a gente vive hoje, desse vírus aí, eu fico pensando assim, é uma virose, mas que virose mais estranha é essa? Será que já não teria algum remédio, alguma coisa escondida aí que está sendo abafada? Não sei. São coisas assim que eu fico muito pensativa com relação a isso. E eu vejo assim que a única saída que nós temos é justamente essa questão de nos conhecermos, voltarmos para dentro de nós mesmos e pensar no todo. Não é só o eu por mim mesmo e mais eu, mas assim o conjunto. E esse grupo ele está assim acrescentando tantas coisas à minha pessoa, e esse capítulo assim, eu falei, gente, ele veio como uma luva nessa semana para mim. Porque eu comecei a fazer algumas inter-relações, algumas conexões assim que eu tinha tudo picadinho, e a hora que eu li tudo juntinho aqui, eu falei assim, gente, tudo faz sentido. E para finalizar, uma outra questão que me chamou muito a atenção no capítulo foi quando eles fizeram um experimento com a questão da água para germinação das sementes lá. Até a hora que eu li aquilo lá, eu falei, Jesus do céu, é a Marli aqui com as sementes, né? E aí, o resultado que eles chegaram, um resultado lá, né? E tem uma frasezinha assim, essa talvez seja uma boa explicação por ser que é alguma explicação de por que algumas pessoas têm uma mão boa para plantar enquanto outras não conseguem fazer isso. E aí a gente sempre ouve essa questão da mão boa para plantar, mão boa para mexer com planta, né? E eu falo assim, dentro de casa mesmo, eu falo que minha mão é péssima. Todos os meus alunos acham assim, que eu vou saber dar notícia de como tratar, de cuidar todas as plantas. E eu sou um desastre. Eu falo que casa de ferreiro é espeto de pau. As plantas que tem aqui cultivadas, as ornamentais, são umas coitadas. Elas padecem na minha mão. Enquanto que o meu pai, ele tinha uma mão assim fantástica para mexer com planta. Uma coisa impressionante, eu falo, e por que comigo não dá certo isso? Eu vou lá com todo carinho, com todo cuidado, eu converso com elas, eu mexo com elas, eu ponho no sol, tiro do sol, faço isso, faço aquilo outro, e por que isso não funciona? Então, assim, será que realmente o meu campo está entrelaçando com o campo dessas minhas plantas? Muito provavelmente não. Talvez ele esteja entrelaçando de uma forma assim que as plantas acabam se retraindo, o campo delas acaba sendo retraído, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, eu fiquei assim encantada com isso, com esse capítulo, e assim, foi fechando muitas coisas que eu ficava muito perdidas. E a fala da Tânia, a fala do Dr. Rogério, da Lesir, foi uma coisa assim que eu falei assim, eu não posso ficar sem falar, hoje eu preciso abrir a boca. Só isso. Muito obrigada, viu, Marinês, Rogério? Eu quero aproveitar que você tocou em um assunto que eu vejo que é muito recorrente, que é a questão de cura e controle. Né? A biomedicina, vamos falar assim, a medicina tradicional, hegemônica, muitas das vezes ela evita de falar que o paciente está curado. Ela prefere falar que você está controlado. Né? Porque assim, você está controlado. Tome cuidado. Né? Porque se você fala, se você está curado, o paciente... Olha a diferença, né? Você escutar que você está curado e que você está controlado. Né? Então, eu sei que isso tem mudado, mas eu fiz faculdade, eu estou fazendo 15 anos de formado agora no final do ano. Mas eu lembro, como se fosse hoje, o meu professor de cardiologia falando, uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Né? Hoje, eu sei que tem vários colegas cardiologistas que não aceitam essa frase, mas tem muitos que concordam com ela, né? Se você é hipertenso, mesmo que você esteja sem um medicamento e a sua pressão esteja 12/8, você ainda é hipertenso, você só está controlado. Você não pode falar para o paciente que ele está curado. Né? Isso aí vale para várias outras enfermidades. Né? Então, é nítido nessa questão de cura e controle. Né? Não, você está controlado, você não está curado. Né? Isso meio que prende. Né? Isso
o paciente tem que voltar todo ano, né? Meu pai uma vez foi no urologista e ele falou assim, não, você não tem nada não, você tá beleza, mas eu quero te ver todo ano. Eu falei para ele, se ele falasse isso para mim, eu falava assim, você não vai ver todo ano não, você vai me ver todo dia, dava uma foto para ele. Você vai me ver todo dia. Por que se eu não tenho nada? Baseado em quê? Né? E aí você começa a estudar essa questão de fazer exame todo ano, fazer qualquer tipo de exame, né? Isso é tão superficial, né? E isso aí não é baseado em ciência de jeito nenhum. Tanto que várias dessas questões de ter que fazer todo ano está sendo quebrado, né? Porque assim, né, não tem respaldo científico, né, para a maioria das pessoas que não tem nenhuma enfermidade grave, né, você fazer exame de colesterol, ou glicose, ou PSA, o que você for todo ano, né? Então você vê essa questão assim, né, de controle, de não deixar o paciente ter autonomia, né? Eu sou médico, eu sou o semideus aqui na Terra, então você tem que vir aqui para me falar se você está bem ou não, né? Agora sim, o que eu vejo? Hoje a gente já tem, principalmente aí com a internet, né? A gente já tem condição, eu falo assim, a gente, o pessoal leigo, de entender que isso não é bem assim. É que muitas pessoas não querem ter essa autonomia. A pessoa não, eu vejo muito dos meus pacientes, quando eu vejo que eles estão começando a melhorar, a gente começa a fazer o desmame do medicamento homeopático, né? Eu deixo bem claro, olha, eu não quero que você fique tomando esse remédio, né? O resto da sua vida. Me dá uma coisa ruim quando eu escuto alguém falar, ele é o meu médico. Não quero ser o seu médico, eu quero que você seu médico no momento que tem a necessidade. Agora, eu tenho o meu médico há 30 anos. Não tem um negócio errado. Você está indo no mesmo médico há 30 anos e não tem nenhuma doença grave, né? Tem alguma coisa errada aí. Né? Um de vocês dois não está agindo da maneira correta. Né? Então, é uma complexidade muito profunda, né? A gente pensar nisso. Né? Peraí, eu estou curado ou eu estou controlado? Eu quero cura ou eu quero controle? Né? Porque muitas pessoas já chegam querendo controle. Não quero ser curado. Eu quero controle a minha doença. E controlar a doença é relativamente fácil. Né? A cura, né, já é um processo, né? E aí entra na questão do medo, né? Para mim, essa situação que a gente vive aí toda, ela vem escancarar, né, essa sociedade que a gente, nos últimos, sei lá quantos anos aí, 40, 50, 60 anos, que é uma sociedade vamos falar assim, né, que o núcleo duro da ciência médica hegemônica, eu acho que eles já sabem disso há alguns anos, né, que é medo isola. Quer adoecer uma sociedade? É passar medo e isolar. Para mim, é o que a gente está vivendo, é isso. Né? É difícil para mim acreditar que seja doloso, né? Seja uma questão dolosa, né? Cada vez mais eu tenho essa impressão, que é dolosamente esse sentido, né? Agora, por que? Eu não sei. Eu não sei por que quiseram gerar esse pânico, né? Isolar as pessoas de uma maneira, né, igual como se o mundo estivesse vivendo uma guerra mesmo. Né? Eu converso muito isso com as pessoas, acho que só quem viveu uma guerra, mesmo aqui, nem aqui no Brasil não, né? Lá na Europa, ou uma guerra mesmo, tem noção do que a gente está vivendo. Né? Só que potencializado pelos meios de comunicação, né? Que né? Nem sei quanto tempo eu não vejo os meios tradicionais, né? Mas é a todo momento, né? Medo, 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 medo. Né? Esparrama, vai adoecer, não sei por que se quer fazer isso, né? Sinceramente, tenho as minhas opiniões aqui, mas eu não quero entrar nisso, mas principalmente nós que estamos aqui, a gente precisa realmente nos nossos, e eu sei o tanto que isso é difícil, de dentro de casa, né? Minha esposa mesmo às vezes me chama às vezes de radical, né? Não acredita. Eu falo assim, não, para mim se gerou isso aí tudo, agora o fundamento disso realmente é difícil da gente, né? Esse dia eu conversando com um tio meu que ele falou assim, Rogério, mas será que tem só 10, 12 pessoas que estão controlando o mundo para passar isso tudo? Eu falei assim, por que não? Né? Pode ser que sim, pode ser que seja um grupinho de 10, 12 pessoas sentadas em torno de uma mesa e que resolveram por algum motivo muito ganancioso
esparramar o medo, né? Porque ele sabe que o medo, todo mundo sabe, ele sabe não, mas a gente sabe que o medo é uma das coisas que mais trava o nosso sistema imunológico, né? Isso aí, vamos falar assim, qualquer médico que estuda um pouquinho do funcionamento do sistema imunológico sabe que o medo é um mecanismo que diminui, né, a ação de todo o mecanismo imunológico, né? O pânico, então, nem se fala, né? A adrenalina está aí por causa disso. Então, assim, a medicina realmente, eu acho que a gente tem que trabalhar isso com os pacientes da gente, com os amigos, com os familiares. A medicina realmente ela está precisando ser revista e será os pacientes que vão mudar isso. Não vai vir de cima, vai vir de baixo. É a base, né, que sustenta a pirâmide. Enquanto a base fala assim, não, igual eu acho que a Lesir comentou, né? Não, quem é você para me dizer o que eu posso ou não posso fazer, né? E realmente, né? Quem Pode é comentar. dessa questão do medo? Então, na medicina chinesa, não sei se vocês conhecem, a gente faz diagnóstico por Tem uma pentagrama. coisa, né? Oi? Medo, ele está relacionado com energia, parte energética do rim. Quando nós temos a energia, a essência da vida, que vem a energia do pai e da mãe, ela fica guardada no rim. E você pode perceber que uns anos, sei lá, um tempo para cá, a energia de pai e mãe, elas estão muito frágeis, porque a concepção é num momento de correria, de desgaste energético, de sem tempo, que tem que acudir à sua vida. Então, a geração que está vindo, ela vai vindo fraca. Essa, na minha visão, medicina chinesa. Ela vai vindo fraca e estando fraca, ela vai gerar medo, porque o medo está relacionado com a energia do rim. Se a energia essencial da vida, que ela tem também a sua formação com eu tinha falado, com o ar e com a terra, o oxigênio e o alimento, ela vai fortalecer os demais órgãos num pentagrama, que teria que apresentar esse pentagrama: rim com bexiga, depois fígado com vesícula biliar, coração. Então, tem a dominância. Se a energia essencial ela é baixa e ela continua na vida sem essa busca de fortalecimento, ela vai gerar uma condição fraca energeticamente, não dos órgãos em si. Eu vejo essa explicação do medo, que realmente é medo que está dominando, por essa questão de pais que já vêm com energia conturbada, aquela energia sem equilíbrio, aquela que fica em vibrações não de equilíbrio, em vibrações de desequilíbrio por emoções que leva a isso. Tanto é que algumas teorias, algumas seitas falam que a gente tem que ficar 40 dias em jejum. Porque 40 dias em jejum de tudo na sua vida é o tempo para limpar o seu corpo e ter uma produção de uma energia equilibrada e que você possa gerar um outro ser. Isso é uma coisa muito gostosa também da gente se ver. Como é que vem essas energias na nossa vida e qual a nossa conexão e por que dessas alterações, medo, insegurança, pânico, tristeza, uma série de outros fatores que envolvem os nossos órgãos, né? Que é nesse pentagrama que entra os órgãos envolvidos, órgãos e vísceras para nós na medicina chinesa. É muito lindo isso aí para a gente complementar essa parte de compreensão das energias. Ok. Obrigada, Terezinha. Alguma outra colocação? Doutor José Carlos, quer usar a palavra? Pode falar, eu falo depois. Acho que a coisa que tem de mais importante aí, aquele gráfico que a gente usa do Dr. Amit, é lembrar que existe uma informação a ser desdobrada
e que nós temos uma doença da espécie humana que nos atrapalha e que a cultura incentiva, né? Então, se a gente deixar hoje uma pessoa correr atrás de sintomas apenas e não reamarrar o burro numa condição de perceptividade do cuidamento biológico, cuidamento psíquico e cuidamento espiritual, esqueça qualquer caminho. E não adianta o profissional saber muito de biologia especificamente, saber muito de psicologia ou saber muito de religião corporativa e institucional. Acredito que é preciso um tripé onde o profissional de saúde se envolva de fato com o processo curativo e acompanhe por longos períodos, e é fundamental que esta pessoa esteja disponível a caminhar. O que tem de paciente que abandona o tratamento homeopático, que começou a sentir a tristeza, que vem fugindo há 500 anos, não é impressionante. E, junto com isso, é preciso uma autorização do campo, porque você não vai ter certas sementes germinando em determinadas estações só porque o agricultor quer. É necessário uma conjunção de propício caminho de cura, onde cada um tem uma parte. E é claro que a mais importante é do profissional que está trabalhando com cura. Porque se ele é um anulador de sintomas, se ele é tão doente do ponto de vista coletivo como a população, ele está andando em círculos e está alimentando a doença, e ele não está contribuindo para nenhuma manifestação da paz na Terra, porque ele é o primeiro a brincar de super-herói, esquecendo que o paciente adoeceu de tanto tentar ser pop para fugir do medo. Então, essa história da célula refletir e repercutir, a maravilha da maquete original e, ao mesmo tempo, a distorção que ela sofre quando a intencionalidade da sobrevivência é fugir do medo, talvez seja o grande barato, né? Porque o que a gente está vendo na quarentena é que curar-se é render-se. A quê? A si mesmo, ao cosmos e ao inexorável da manifestação vital. Mas vai ver se profissional de saúde se rende. É a pior raça para a gente tratar. É um inferno tratar de profissional da saúde. Porque o bicho não se rende nem que a vaca tussa. Porque ele tem o conhecimento intelectual e ele acha que ele pode controlar. Então, esse tripé, o do adoecido, o que se coloca no papel de curador e a reverência ao campo, é um tripé, e isso não pode ser separado de jeito nenhum. Era isso só. Tá? Perfeito, obrigada, doutor José Carlos. Sônia? Bom, eu ia falar na frente do doutor Zé Carlos, mas tudo bem, vai de encontro. Eu lembrei acho que a primeira consulta, né, Zé Carlos? Doutor Zé Carlos, eu lembro uma frase, né, ele me apresentando a homeopatia e falou assim, então, eu não vou ser seu médico, você vai ser o seu médico. Essa frase ficou até hoje. O que eu entendi? Eu vou falar como paciente, assim, a responsabilidade é minha, principalmente minha. Quem veio buscar a solução, vamos dizer, a cura? Fui eu. Então, eu entendo assim, e não tem solução mágica. Essa é a questão, né? A pessoa quer uma cura rápida. Pá, remédio, milagre. Toma um negocinho, pronto, ótimo. Não é assim que funciona. Por uma verdadeira cura, né? No meu ponto de vista. Por quê? São quantos? Eu falei já na outra vez. São 20 anos que eu conheço o doutor Zé Carlos. E por que essa longa caminhada? Porque foi nessa longa caminhada que eu entendi tudo. Eu estou aqui, né? Se eu estou no grupo, tal, não tenho dúvida. Graças a uma das pessoas, do Zé Carlos, que me abriu. Eu sou um exemplo vivo, né, Zé Carlos? E tudo isso. Eu vim, entrei cética, não conhecia nada de homeopatia. O que eu fiz? Falei, bom, eu vou me entregar. Demorou, viu? Não foi assim fácil, tranquilo, não. Foi idas e vindas, sumia, voltava. Então, o que eu quero dizer, né? Qual o meu intuito dizer isso? Então, a responsabilidade é nossa. Nesse meio tempo, eu fui na busca do autoconhecimento. Porque eu entendi que não era só o remédio, a medicação, é o reiki do momento. É muito mais profundo. Eu tenho sintomas, eu tenho uma dor.
Mas por que que eu tenho a dor? Da onde surgiu essa dor? Quem causou essa dor? Fui eu? Foi o ambiente? É esse raciocínio que eu comecei lá atrás, viu, Zé Carlos? Então, deu fruto. Eu entendi isso. E é isso que a maioria não quer, gente. A maioria das pessoas, ela quer uma coisa mágica. Ela não entende que, se ela tem saúde, a responsabilidade é dela. Se ela está doente, a responsabilidade é dela também. E, para isso, precisa se conhecer. Como eu funciono? O que me afeta? Sou feliz, não sou feliz? Então, é um componente. E a maioria ainda não consegue fazer essa conexão, né? Que a Lesir comentou muito bem. Elas ficam presas nas crenças e não entendem que é um conjunto. Então, também não tem milagre, né? Eu acho que tem os bons terapeutas, né? Sem dúvida, né? Ele ajuda, sim, mas se o paciente não tiver essa consciência, na minha visão, não dá para fazer grande coisa, né? O que eu quero dizer? Você tem que mudar o seu comportamento. De alguma maneira, a gente tem que mudar. Se eu vou lá com uma enxaqueca, né, crônica, algo tem, né? Eu vou ser obrigada a rever não só a alimentação, meu comportamento, né, disso. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Muitas vezes é o controle, né, de tudo. Então, é isso. Eu quis chamar um pouco da responsabilidade da gente também, né, como paciente. Eu sou muito curiosa em todas as terapias, né, que eu acho interessante, como a Lesir também comentou. Eu acho que todos têm contribuição. Todos os médicos, os terapeutas que eu já frequentei, todos eles contribuíram, inclusive assim como as religiões. É algo de bom. Mas quem faz o filtro? Sou eu. Como aqui, né? A gente vê milhões de informações. Eu não vou conseguir absorver tudo, elas estão disponíveis. Mas o filtro é meu. Não tem jeito. Assim como a célula faz, ela deu um jeito de dar o filtro. Então, é isso, né? Então, a gente está muito permeável, né? Então, quanto a gente está permeável para as informações? É isso, né? Então, é como você falou, tem que baixar a crista, né? Como alguém comentou. A gente tem que ser humilde. Eu sou eterno aprendiz, eu estou nesse mundo, eu sou um ponto, sou uma, né, assim, no universo. E nós, esse grupo é como assim, eu entendo que cada uma de nós, é como se cada um de nós fôssemos uma célula, né? Então, cada um tem, nós somos num composto, né, similar, mas a gente funciona um pouco diferente, né? E tem as suas vivências. Então, que eu trago, né, de contribuição é isso. Acho que é importante, assim, a gente ter esse conhecimento. Hoje nós temos muitas informações, mas tem que existir um filtro. Quer dizer que não, existe um filtro. Isso é inevitável, que passa pelas crenças, por tudo, né? E, como vocês falaram, a disponibilidade que você está para a vida, né? O quanto a gente, né? Nós somos todos curiosos aqui, senão nós não estaríamos aqui. Então, o quanto a gente quer conhecer mais, quer saber mais? Porque, independente disso, a vida continua, as leis continuam, as gravitacionais, o campo continua, mas o quanto eu quero saber disso? Então, é ter a consciência, não. Tendo consciência, tem um lado bom. A gente pode canalizar de forma adequada todo esse conhecimento para coisas boas, né? Que a gente chama de boas. Enfim, é isso. Sônia. Obrigada, Sônia. Mas, Sônia, eu quero acrescentar nisso que você falou, que eu acho assim, que por causa da idade, o tempo que eu vivi, eu vi que tem duas armas da mão do médico e das pessoas que educam e que são mal usadas e que produzem um arrombamento na gente, que é a culpa e o medo. E os dois permeiam a nossa cultura, inclusive da educação dos filhos. A minha mãe me criou, e nós, meus irmãos, mas a minha mãe também não serve de parâmetro, porque ela era muito sábia. Ela dizia, não tenha medo, que o medo não ajuda a viver. Então, ela não passava medo na gente, desde pequeno, deixava a gente fazer coisas que os outros pais ficavam apavorados, e nunca aconteceu nada. A gente cresceu forte, sadio e perfeito. E culpa. E os médicos hoje, acontece não só com eles, são muito de pôr culpa na gente. A culpa é sua. Ou você é velho, ou você é gordo, ou você é desmanzelado. Quer dizer, a gente ainda é culpado de estar doente sempre. Uai, é muito peso para uma pessoa. Uai, o que é isso? Eu já estou aqui cambaleando, a vida está difícil,
ainda vou ser culpado? Eu conheci gente que era gordo que sofreu horrores por causa disso. Põe o pé dentro da sala do médico, o médico falava, mas é gordo. Quer dizer, isso tudo é muito pesado. E o negócio do medo, o medo pega, transmite, é que nem virose. Eu tinha uma amiga medrosa de andar à noite, e eu fiz direito à noite, no tempo que podia andar na rua sem perigo, sabe, Sônia? A gente andava numa boa, sabe? Na rua, namorava na rua, década de 60. Aí ela tinha medo, não sei onde ela arrumou esse medo, mas ela tinha medo de andar de noite. E eu, que nunca tive medo, andando com ela, comecei a perceber que eu estava ficando medrosa também. Aí eu falei para mim mesma, que isso? Que loucura é essa? Então, eu imagino hoje, nessa problema da pandemia, né, o tanto do medo que pegou, sabe? Um tendo medo, passando medo para o outro, e vamos todo mundo ficando encolhido, né? Encolhido. Eu, durante uma boa parte da minha vida, eu tive que decidir se eu vivia encolhida por ser mulher. Por exemplo, na década de 60, quando eu fiz direito, mulher tinha que ser virgem. Senão, como dizia o povo antigo, se alguém tirasse a moça, né? Não sei se vocês já ouviram essa experiência. Tirou a fulana, fez mal para ela, né? A minha mãe perguntava assim, o que ela está fazendo lá que não aproveitou? Isso é minha mãe. Isso na década de 60 ainda era assim. Então, eu vi um tempo que as mulheres eram muito oprimidas. E eu tive que decidir muito, e minha mãe me ajudou muito nisso, se eu ia ser fiel a mim ou se eu ia ser fiel à sociedade, os outros. E me valeu muito, viu? Agora, aos 80 anos, eu sou mulher tão feliz de ser eu mesma, não tem arrependimentos, mas fui fiel a mim. Né? E agora que você perguntou, ser responsável por mim. E eu sei que a medicina oriental é baseada nisso. Eu sou responsável por mim. Agora, a gente vive numa sociedade que a culpa é sempre dos outros, né? É sempre dos outros. Eu logo boto a culpa em alguém. Se eu tropecei na pedra, foi porque você não tirou a pedra do meu caminho. Eu nem olho para o chão. Alguém tem que tirar minha pedra do meu caminho. Então, é um momento muito difícil, e eu fui professora há 40 anos, né? Esse negócio do medo, vocês que são pais, são mães, são professores, não permitam que o medo entre na cabeça, no coração das pessoas, porque o medo encolhe a gente e ele faz muito, muito mal. Mas é instrumento de dominação, tanto o medo quanto a culpa. A culpa, então, né, é terrível. Depois que você é culpado, não tem solução. Aí entra o caso das mulheres, né, Marli? Do meu tempo, a mulher tinha que ter cintura fina, bem fininha, perna grossa e muito seio. Hoje usa isso? Não usa. E a gente sofreu tanto por causa disso. Aí, agora, quando eu vejo essas modas, o que está usando, o que está mandando, o que está impondo, eu fico pensando, quanta perda de tempo, isso tudo vai passar. Tudo passa. Agora, eu estou Zé Carlos, aos 80 anos, eu estou na moda. Estou magra, viu? Perna, tudo direitinho, está tudo na moda. Por acaso, porque eu sempre fui magra. Mas eu sofri muito por não ter muito peito e não ter perna grossa, né? E cintura fina, o senhor lembra disso. Então, Jesus Cristo, esse negócio de procurar na ciência, que a Marli procura, e que eu admiro tanto, viu, Marli? E todas as pessoas que estão aí, eu sei que todo mundo está procurando, a gente tem o direito de procurar. E eu falei no caso da Santa Teresa Neumann, mas não é só ela, tem muitos santos. Naquele filme que eu vi com você, Marli, Resurrection, tem o Ibn Arabi, ele era um sufi que tinha todos esses dons. Estudar a vida dele era um impressionante. Então, nós somos isso. A gente não é santo porque... a chama de santo, né? Mas eles lá nem chamam. O sufi não chama santo. A gente pode desenvolver os dons que eles têm, mas se eles têm, eu também posso ter. Não pode ficar
Pois é, desculpa, eu falo muito, né, gente? Desculpa. Isso é coisa de gente mais velha, né? Que acha que sabe as coisas. Eu não acho que eu sei, não. Eu sei do que eu vivi. Obrigada, Lisiane. Você é sempre uma diversão para nós. Você faz a vida ficar mais doce, mais leve. Mas a Heloísa acho que pediu a fala também. Muito obrigada, Pois Lisiane. não. Obrigada. Então, fico aqui ouvindo vocês com tantas pesquisas, né, com tantos conhecimentos, e eu fico pensando nos meus conhecimentos também. Considero que os meus são muito voltados para a vida, para o lidar com as pessoas. E o quanto a gente fica transitando entre o conhecimento pessoal, individual, e o conhecimento também e a força do coletivo. Como é que a gente transita, né, entre voltar para mim e me conhecer, mas a força do campo, a força do inconsciente coletivo, e enquanto eu estou aqui, que eu, nesta época, também participo do inconsciente coletivo, tanto recebendo quanto deixando algo, assim eu acredito, como é que a gente lida com isso, né? E aí eu me lembro muito, porque eu passei 25 anos sendo professora de crianças de 7 anos. E lá eu queria ser muito mais do que uma professora que ensinasse a ler, interpretar e escrever. Eu sempre lidava com a essência daquelas crianças. Então, às vezes um professor falava para mim, nossa, sua turma está muito difícil. E eu chegava na sala e pensava assim na minha conexão com o sagrado, com os protetores, e falava assim, eu não vou enaltecer o mal, eu vou elevar o bem. E aí eu arrumava um jeito de conversar com esses alunos para mudar aquele campo ali, que hoje a gente fala em campo, mas também se falava o clima, né? O clima desta sala está pesado, né? Então, muitas vezes eu ousava a contar para as crianças, a falar para eles, que eu iria passar em cada mesa, em cada criança, que eu iria colocar a mão na sua cabeça ou no ombro, e que naquele momento eu iria pedir a bênção para ela e a sua família. E um dia que foi muito, muito forte para mim foi confirmar para todo tipo de força que pudesse existir, que ali toda criança era filho de Deus. Porque o clima lá era pesadíssimo, eram crianças muito difíceis, de famílias muito desestruturadas, às vezes filhos de famílias que traficavam. Então, eu sentia essa energia e eu falava, bom, e eu aqui, o que eu faço com isso, né? Então, eu passava um por um e falava o nome da criança e olhava para todos como se eu estivesse apresentando aquela criança para a sala, como fulano também é filho de Deus. E uma turma difícil ficava em silêncio, aguardando a vez de eu chegar na mesinha dele. Isso para mim era assim, era realmente o que eu oferecia e o que mudava nesse campo. E aí, depois de passar um por um, e eles difíceis e, ao mesmo tempo, serenos, uns até deitavam na carteira e ficavam assim, olhando onde é que eu já estava. E aí, um menino que a professora falou, aquele menino ali, Heloísa, pelo amor de Deus, aquele menino. Depois disso que eu fiz, ele levantou a mãozinha lá na frente e falou assim, professora, eu também posso te abençoar? Falei, claro que pode vir aqui. Coloque a mão no meu ombro e diga o que você quiser. E aí ele disse, a professora Heloísa também é filha de Deus. E aí eu vi que os olhinhos dos outros brilhavam e o corpinho ficou inquieto, sabe? Querendo todos ir lá e fazer a mesma coisa. Para não criar um tumulto grande,
Eu falei, eu estou percebendo que todo mundo está querendo fazer isso. Então, quando a gente abençoa uma pessoa, uma das formas é elevar as mãos em direção a ela e falar o que você deseja. Então, fiquem de pé e façam isso para mim. Olha, gente. E eles ficaram todos com as mãozinhas voltadas para mim e falaram a mesma coisa. A professora Heloísa também é filha de Deus. E depois uma criança desenhou, né? Sempre que a gente tinha alguma conversa nesse sentido, e sempre tinha, todos os dias, de alguma forma surgia um assunto, eles desenhavam e escreviam o que sentiam, né, diante daquilo. E aí desenharam uma filhinha, uma aluna desenhou uma filhinha de alunos com as mãozinhas voltadas para mim e eu do lado de cá recebendo a bênção, né? Então, quando a gente pensa no autoconhecimento, nesse transitar entre o individual e o coletivo, e que a força está na soma de cada um para formar esse coletivo e transformar esse campo, eu todos os dias eu penso, o que é que eu faço hoje, né? No meu consultório, ou na época da escola, todos os dias, como é que eu posso levar luz para o mundo? E eu trabalhava muito isso com as crianças, né? E era uma coisa assim que deu muito sentido na minha existência, o que eu trabalhava com essas crianças e o que eles retornavam a mim. Então, esse campo tão lindo que a gente vive, que a gente sabe o quanto cada um de nós pode tocar no outro, né? Eu acho que esta é a grande ciência, numa grande conexão com o sagrado. Eu vejo que, assim, a gente tem raízes na terra e os galhos para o alto. Não é à toa que todo ser vivo olha para a luz, cresce para a luz. Eu vejo muito nos vegetais essa grandeza. Então, assim, eu queria muito era compartilhar isso, né? Como é que nós, nesse autoconhecimento que a gente busca, na ciência que a gente busca, no nosso dia a dia, seja com nossos filhos, porque às vezes a gente tem muita paciência com os nossos pacientes e às vezes não temos com aqueles que estão bem juntinho da gente, né? Então, como é que a nossa energia pode, a cada momento, ser isso que transforma? Porque eu trago lindos depoimentos das crianças, lindos, né? Com desenhos e mais. E em consultório também. A gente sabe que quando estamos realmente com o outro e falamos algo que é essencial, o corpo da pessoa muda. Atendendo agora online, ou mesmo quando era presencial, o paciente chega de um jeito e, de repente, você vê que o pescocinho dele amolece, o ombro solta, escorrega numa poltrona. Por quê? Porque esse campo dele mudou, né? Então, que nós sejamos no individual e no coletivo esta força da centelha divina, né? Que aquece, que ilumina e que transforma esse campo nosso aqui, gente, esse campo nosso é maravilhoso, eu amo esse grupo. Eu escuto muito, né? Mas hoje é que eu estou falando mais. Mas o que cada um traz aqui aquece a minha alma e aumenta a minha sede de saber. Então, obrigada por escutar tanta coisa, né? E obrigada pela presença de cada um, com a colaboração que todos trazem. Gratidão. Muito obrigada, Heloísa. Nossa, eu estou vendo assim, 20 e 17, estou com dorzinha no coração, porque assim, finalmente pipocou tanta fala, tanta coisa boa, e acho que a gente poderia fazer mais rodadas dessa forma, porque aquilo que eu fechei o arquivo, mas que está mostrando a força do coletivo, todos pertencem, e esse pertencimento nos tira do medo. Então, eu acho que aquela frase sua, Rogério, que marcou tanto a história da histeria mundial, se a gente conseguisse manter essa conexão, e eu fico torcendo demais, essas cidadelas de luz, como a gente chamou esse grupo,
está acontecendo em vários locais do planeta. E a gente fica torcendo para que isso se amplifique, para dar força, né? Todos pertencem. Nós temos um bando de homens, um bando de homens que está fazendo a diferença nesse planeta, que vai realmente fazer a rodada, o fim de um ciclo de repressão para um ciclo mais iluminado, né? Eu gostaria que o Rogério fechasse esse nosso encontro, porque senão a gente não vai conseguir sair daqui hoje. Então, Marli, foi muito bom. Eu também concordo com você. Eu acho que a gente deve fazer essas rodadas livres, né, com algum tema para ser discutido, assim, algum capítulo de algum livro que seja muito interessante, para a gente trabalhar um pouco mais um conhecimento coletivo mesmo, que eu acho que isso fortalece muito, né? Alguém acabou de postar alguma coisa ali, eu só vi falando de amor, né? Eu cada vez tenho mais comigo que o contrário. A energia do amor é a maior força transformadora. Denise Bicudo. Muito grata, Denise. Eu tenho cada vez mais comigo que o contrário de amor é medo, né? A gente pensa que o contrário de amor é ódio. Eu mesmo pensei isso há muito tempo, mas eu fico vendo cada vez mais que o contrário do amor é o medo. Né? Sem amor, a gente não tem saúde. Né? Se a gente não ama, a gente não consegue ter saúde. Né? Jesus já amar o próximo, igual a gente mesmo. Né? Então, se a gente não se ama, né, a gente não vai conseguir amar o próximo. Né? Então, esse período que a gente vive está me levando a pensar muito nisso. Né? Por que a gente conseguiu, né, chegar nesse nível de medo, né? Esse nível de ser dominado aí por pouquíssimas pessoas. Então é isso, tá, Marli? Agradeço aí a oportunidade de ter falado, agradeço demais a oportunidade, principalmente de ter escutado. Com certeza escutei muitas falas aí interessantíssimas e espero logo a gente estar podendo se reunir de novo e com algum outro tema muito interessante. Eu sei que a gente já tem um programa, né, pré-determinado, que é muito legal também, mas esse espaço assim para a gente ter essas propostas assim de cada um falar um pouco, dar os seus depoimentos, as suas observações, eu acho que é muito válido também e enriquece muito e dá cada vez mais vontade de permanecer semanalmente encontrando com vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom resto de semana e a gente se fala. Gratidão, Rogério. Gratidão a cada um de vocês. Ana Luísa está aí com a carinha tão linda. Ana Luísa está chegando hoje aqui no grupo. Depois ela vai pegar o bonde das outras coisas. Você vai ver que delícia que foram os encontros anteriores. E esse eu acho que foi premiado. Muitas pessoas se manifestando. E isso é que dá, que faz esse somatório ser diferenciado, né? Eu vou me despedindo aqui, então, com uma gratidão imensa. Hoje a noite vai ser ótima. E que a gente se encontre aí nos planos mais sutis para continuar essa conversa tão boa. Boa noite, muito obrigada. E amanhã já estará no ar aqui para quem não veio, né? E para a gente ter o repeteco. Beijo no coração de vocês. Namastê. Namastê. Namastê.